Ao top de 5 segundos, vem aí o podcast do Ademar Pozobon. Oferecimento Bilíder, embalagens reduzindo o seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244. Apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001. Variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458. Telefone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional. Agora para todos. BR 287-6000. Camobi, telefone 3212-7700. Olá, amigos. Bem-vindos ao podcast do Ademar. Hoje recebemos 3 amigos e especialistas na assistência das pessoas com deficiência. Kevin Press, psicólogo do Teacoli, especialista em aba. Michele Bamberg, terapeuta ocupacional do Teacoli, especialista em aba. Márcia Stefanello Vendrusco, gerente de saúde da PAI Santa Maria. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Nós iniciamos aqui num bate-papo bem legal, descontraído, cada um se apresentando. Vamos começar pelas meninas. Vamos começar lá pela Michele. Michele, conta um pouquinho quem é a Michele, da onde a Michele veio, como chegou até a PAI. Aí, conta um pouquinho da tua história para a gente aí, Michele. Bom dia a todos. A gente fica muito honrado de estar aqui nesse espaço para poder contar um pouquinho sobre o nosso trabalho, contar um pouco sobre esse programa. Bom, eu me chamo Michele, sou terapeuta ocupacional, componho a equipe técnica do Teacoli. Agora, em setembro, completo 1 ano dentro da equipe. Eu chego lá no comecinho, nos primeiros meses, onde o Teacoli é implementado aqui na PAI, através da Márcia, né? E ao longo desse 1 ano, a gente vem percorrendo 44 municípios, né? Levando esse programa, formando as equipes, falando sobre autismo, entendendo que a gente sim fala muito sobre autismo, mas ainda precisamos falar muito mais, né? Então, eu me sinto muito honrada em compor essa equipe e estar aqui com os meus colegas hoje. Tu é de onde, Michele? Eu sou nascida em Horizontina e criada em Santo Cristo, mas já resido em Santa Maria já fazem 13 anos. Já é uma cidadã santamarense. Exato, vim para cá na época da graduação, sou formada orgulhosamente pela UFSM e vim e nunca mais fui embora. Então tá bem, seja bem-vinda aí, Michele. Obrigada. E agora a Márcia. Ela que tem uma vergonha, né, do microfone. Márcia, aqui não tem microfone, não tem tela. Fala à vontade. Bom, obrigada, então, Ademar, pelo convite, né? É sempre importante, que nem a Michele disse, divulgar o nosso trabalho, a nossa instituição, porque a gente faz um trabalho que muda a vida de muitas pessoas, então, quanto mais a gente divulgar, melhor. Bom, eu sou, então, natural de Faxinal do Soturno, nasci no interior lá de Faxinal do Soturno, já estou aqui em Santa Maria há 20 anos. Né, trabalho na PAI já há 14 anos, né, venho desde 2003, né, na PAI, iniciei então como trabalho voluntário na PAI em 2003, quando entrei na faculdade, depois passei pelo estágio na PAI, e quando me formei, então, acabei sendo efetivada, então já vem de uma longa caminhada dentro da instituição. Hoje, então, já trabalhei como psicóloga na instituição, e hoje estou, então, como gerente de saúde, né, colaborando com serviços dentro da instituição. Aí eu posso dizer para todos vocês que a Márcia é o braço direito, esquerdo, cérebro da PAI. Né? 3 presidentes passou por ti, Márcia? Ou mais? 3 presidentes. 4, né? Pouco tempo. O Julinho foi o primeiro. O Julinho ficou um bom tempo, né? O Julinho foi o que mais tempo ficou foi o primeiro. Né? Depois e o depois Robson, o Robson, depois o seu Rosélio, que durou pouco tempo, e agora o César Guem. Então tá bem. Passei por todos. E agora nós vamos conhecer um pouquinho do nosso amigo Kevin. Bom dia, Ademar. Bom dia aos meus colegas. Eu sou psicólogo. Esse ano eu me tornei especialista em aba, formado pela FISM em psicologia também.
Eu entrei para o programa Te Acolhe esse ano, então eu já conhecia a PAI desde o início da minha graduação, porque a gente sempre buscou trabalhar sobre inclusão na instituição. Então é uma honra fazer parte desse programa, representar esse programa que hoje cresce a cada dia no nosso estado. E também a oportunidade de fazer parte da APAI, né? Porque também é um crescimento profissional que a gente tem ao longo desse tempo que a gente está na profissão, né? Tu é da onde? Eu sou de Santa Maria. Santa Maria. Então tá bom. Pessoal, nós estamos aqui conhecendo nossos convidados, né, num tema muito importante. Nós vamos explicar para os nossos telespectadores, nossos internautas, meu jornalista preferido é isso que você disse, nossos internautas, né? Explicar o que é o Te Acolhe, qual é o trabalho da PAI, mas antes nós vamos fazer aqui um papo descontraído, conhecer um pouquinho de cada um, o hobby de cada um, para depois nós entrar, né? Agora o Kevin falou aqui, né, especialista em aba, vai contar para a gente o que é o aba, né? A Michele também é especialista em aba. Depois a gente entra e explica para o nosso pessoal. E um tema muito importante, e eu levo esse tema muito a sério, que eu estou no meu 4º mandato de vereador, né? Criei a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência, e eu tenho um combustível que eu digo para o meu trabalho, que é o Henrique, é o meu filho, hoje 28 anos, que o melhor remédio que eu encontrei para ele, né, para ele se sentir um autista valorizado, foi o mercado de trabalho. Então, hoje ele tem 8 anos de mercado copete, né? Então, ele me incentivou a abraçar essa causa aí, e é um tema muito importante. Depois também nós vamos falar da quantidade de autistas que está nascendo, né, que hoje o número está bem maior, né? Mas antes nós vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos ver, vamos sempre começando pelas mulheres, né? Claro. A gente é mais cavaleiro aqui. Michele, gremista ou colorada? Colorada. Aqui tem um defeito, né? A mulher é bonita e com defeito, mas faz parte. Márcia, gremista também, ou colorada? Né? Colorada também, né? Minhas mulheres bonitas. Não, a gente vai dominar o mundo. Tomar uma olhada aqui. E tu, tenho que leva concordar com também. elas também, colorado. O meu jornalista, hoje tomei degolhado aqui, ó. 3-1, a primeira vez, hein? Primeira vez que o Inter ganha esse Grenal aqui. Pelo menos aqui estamos bem. Vamos começar pela Márcia. Márcia. Não, a Márcia, né? Sempre pela Márcia. Fora da PAI, a Márcia, pessoa, assim, hobby, algum esporte, o que tu faz fora da PAI? E faz bastante coisa, capaz. Adoro ter a minha rotina é bem corrida, eu digo, eu acordo às 6 da manhã, vou na academia. Às 6 da manhã, né, chego na PAI já a milhão, que nem meus colegas dizem, né, quando ela chega... Ligadinha na já tomada. Chego ligada na tomada, né, gosto muito de sair com as minhas amigas, né, gosto de curtir minha família, então eu aproveito bem o tempo que tenho, além do trabalho, que a gente vive um pouco a PAI dentro da gente, né, mas a gente também se descontrai, então, com amigos, com a academia, com a família. Fora a PAI, tu tem outro trabalho? Não, mas só a PAI. É só a PAI. Shelly, Eu também quero. esporte, o teu hobby, o que tu faz fora da PAI? Esporte é um pouco, né, dá pra ver que não é minha área de domínio, né? E o CrossFit? Bom, abandonado. Na verdade, além do Te Acolhe, da PAI, eu trabalho em Cruz Alta também. Opa. E atendo em consultório aqui em Santa Maria. Então, a minha rotina também é bem movimentada, cada dia praticamente num lugar. Então, os poucos momentos que eu tenho de lazer é realmente para curtir a minha casa, ficar um pouco mais em casa tomando meu chimarrão, né? Ou gosto muito de sair com as minhas amigas, tomar café. Quando posso, vou à minha cidade visitar a minha família também, porque, enfim, não tenho ninguém próximo aqui. Então, basicamente é isso, assim. Não tenho muito tempo para fazer grandes coisas, né? A gente aproveita quando tem um feriado, quando tem férias, para ampliar um pouco mais essas saídas, mas normalmente eu sou mais caseira, gosto de fazer mais coisas, por casa mesmo. Então tá bom. Kevin? Eu sou mais caseiro também, mas um dos hobbies que eu mais gosto é academia, que é um momento que eu tenho para relaxar, para me desligar um pouco do mundo.
E viajar, eu gosto muito de subir a serra sempre que eu tenho a oportunidade, assim. E claro, um churrasquinho com os amigos é bem importante. Entre todos, então, eu sou a mais arruaceira. Essa parte é a que eu mais gosto, ver o churrasco com os amigos. A gente estava escondendo o jogo, né? Porque assim, é legal. Se eu tivesse condições de fazer churrasco ao meio-dia e churrasco de noite, para mim podia ser churrasco. Daí churrasco e o quê? Churrasco e pão não precisa mais nada para mim. Carne e pão não precisa ter mais nada. E se é uma carne de ovelha, então, aí eu perco a parceira, né? Porque a minha esposa não... né? Tu também não... Também, perdeu também. Lá em casa, só eu e o Henrique curtimos ovelha, né? O resto, a Giovana, ainda quando a gente faz um churrasco e tem ovelha, ela não come nada, porque ela acha que pega o gosto. A minha mãe, não. A minha mãe só não come ovelha. Mas o resto não come, então lá em casa não posso fazer churrasco de ovelha. Mas então tá bom, aí a gente já conheceu um pouquinho de cada um. Vamos partir então para a explicação aí do Teacole, né? O que é o Teacole, o que é o trabalho de cada um de vocês. Márcia, eu acho que tu inicia dizendo para nós como surgiu o Teacole, o que é o Teacole. Claro que a gente aqui está fazendo essa pergunta para a Márcia, a gente sabe, conhece, né? Porque eles trabalham na área, eu com a frente parlamentar, a gente sabe tudo, mas o que a gente quer hoje mostrar para as pessoas, né, que vão nos assistir o que é esses projetos, esses processos que acontecem dentro do Teacole, dentro da PAI. E uma coisa muito importante que eu vou pedir para vocês três é dizer para as famílias, né? Porque eu já recebi no meu gabinete lá mães, pais chegando lá desesperados que descobriram que o filho é autista, né? E eu, quando descobri que o meu filho é autista, eu disse, Deus me deu um anjo azul para mim cuidar, né? Então, isso aí eu quero que vocês depois também dêem essa orientação aos pais. Márcia, então, fala para a gente como começou o Teacole e o que é o Teacole. Nós temos 2 Teacole, né? Daí tu já explica isso para nossos internautas. Eu vou voltar um pouquinho antes de falar um pouquinho da nossa instituição, de como a gente chegou até o programa, porque hoje nós somos referência não só para Santa Maria, né? Então, a nossa região engloba 44 municípios, até porque a gente iniciou, né, lá em 2015, até então eu não vou te pedir para dizer o nome de todos os municípios, mas diz para nós o mais longe. Uruguaiana? Barra do Quaraí. Barra do Quaraí. Então, até 2014, na nossa instituição, a gente só tinha o serviço, então, de assistência social, né? Que eram os grupos de convivência. A partir de 2014, então, a gente começou a mexer a nossa equipe e começamos a pensar que a gente poderia evoluir, sim, enquanto instituição, né, em várias outras áreas, principalmente saúde e educação. Então, em 2014, a gente iniciou com um cadastro no Conselho Estadual de Educação, conseguimos cadastrar, então, uma escola de educação especial para pessoas acima de 17 anos, né, porque hoje a gente tem a lei da inclusão, então, até 17 anos eles têm onde frequentar. Pós 17 anos, né, eles continuam a questão da alfabetização, então, na escola lá da APAI, né, claro, quem tem interesse. Em 2015, então, né, graças também ao seu Júlio, né, isso ele deixou uma herança dentro da APAI, ele batalhou muito, foram muitos anos correndo para conseguir o centro, então, especializado em reabilitação física e intelectual. Então, através do centro ali, que a gente iniciou atendendo a nossa região, a 4ª Coordenadoria de Saúde, que abrangia na época 32 municípios, e com uma demanda reprimida que existia no estado, lá na região da fronteira, em 2016 o estado nos solicitou uma reunião para que a gente conseguisse dar conta daquela demanda que estava reprimida há muitos anos, na questão da reabilitação física, né? Então, a partir de 2016, a gente começou a atender, então, mais a 10ª Coordenadoria de Saúde, que abrange hoje 11 municípios. Né? Então, a partir dali, a gente deu início aos projetos de saúde dentro da instituição. Então, hoje a gente tem no Centro de Reabilitação a parte da reabilitação nos atendimentos, da reabilitação intelectual, a parte da reabilitação física e as entregas de equipamentos. Então, a partir daí que foram surgindo novos programas de saúde, né, onde em 2021, então, abriu o edital do Estado, do Governo do Estado, com o edital do programa Teacole.
né? Concorremos, então, esse edital era bem rigoroso, né? Exigia profissionais capacitados com uma carga horária mínima ali da qualificação. No primeiro edital que a gente concorreu, nós não conseguimos entrar porque os profissionais não tinham a carga horária necessária, né? E logo em seguida, então, foram poucos os centros que conseguiram no Estado. O Estado teve que amenizar um pouco a questão do edital e diminuir de 120 para 100 horas a formação desses profissionais. Então, em seguida, a gente conseguiu trazer esse programa, né, concorrendo com outros municípios aqui da região também, trazer o programa, então, para Santa Maria na nossa instituição. Então, foi a partir dali que a gente conseguiu o programa Te Acolhe, né? Depois eu vou deixar o Kevin e a Michelle falar mais, né, do programa em si, mas esse programa, então, ele atende a demanda dos 44 municípios na questão de matriciamento e não atendimento. Explica para o nosso povo aí o que é matriciamento. Eu vou deixar para eles explicar, porque eles fazem o matriciamento, então eles vão explicar de que forma é feito o matriciamento. Tá? Então, vou passar para a Michelle ou para o Kevin agora para falar e depois eu continuo. Mas não é atendimento, né? O programa Te Acolhe, né, é um programa de matriciamento, que daí agora eles podem falar um pouquinho de que forma é feito esse matriciamento, que é feito pela equipe, né, nesses 44 municípios. Bom, Michelle, antes de tu falar do matriciamento, eu preciso agradecer aos nossos apoiadores aqui. Belíder Embalagens, reduzindo seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244, apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001, a variedade e a qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458. Fone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional agora para todos. BR 287, número 6000, Camobi. Telefone 3212-7700. Michelle, o que é matriciamento? Bom, acho que, antes de tudo, é importante explicar que o programa Te Acolhe, ele foi criado pelo Estado, né, tendo em vista que, a nível nacional, nós não temos um dado concreto de qual é a nossa população com autismo, né? Então, o programa, ele é pioneiro nesse sentido de entender que, bom, precisamos mapear a nossa população no Estado para que se possa pensar, a partir de um número concreto, em políticas públicas, contratação de profissionais, criação de novos serviços, né? Então, o programa, ele vem nesse viés de matriciar as equipes que estão frente às pessoas com autismo. Então, aquelas equipes que estão lá na saúde, na assistência e na educação. E nós aqui da Macro Regional de Santa Maria damos cobertura a 44 municípios, né? Matriciando as equipes, que é dar formação, levar o conhecimento sobre autismo para esses profissionais que estão frente a paciente, frente a aluno, né? Então, o nosso programa, ele vem nesse viés. A gente não faz o atendimento frente a paciente, mas o programa, ele tem a compreensão de que, bom, é muito importante o atendimento para essa população, a gente sabe, isso é comprovado cientificamente, mas a gente também precisa pensar nesses profissionais, né? A gente precisa pensar naqueles educadores, aqueles professores que estão em sala de aula e que estão recebendo uma demanda enorme de alunos e que muitas vezes não sabem, não têm muito conhecimento sobre isso, né? Não sabem como manejar nesse tipo de situação. Então, o Estado propõe, através desse programa, formar e capacitar esses profissionais que estão nessas 3 redes: saúde, educação e assistência social, né? E foi através deste programa que o governo do estado criou, que, né, nesse mapeamento de dados, que ele chegou à conclusão, enquanto governo, que ele precisava ampliar serviços de atendimento, né? Por isso que hoje, então, saiu um novo edital de um programa Te Acolhe, que é para atendimento. Então, iniciou, né, num programa de matriciamento, que nem a Michelle disse, precisa coletar dados, porque não existiam dados, né? E esse programa tem, né, essa função também, então, de coleta de dados, que auxiliou, então, a criar novos centros de atendimento. Antes do Kevin falar, vou falar para vocês agora, na tua fala, Michelle.
No último pleito eleitoral a nível estadual, eu concorri a deputado estadual. E daí a abrangência de campanha é maior do que como eu faço como vereador, ou como fazia como vereador. E o que me chamou a atenção é que eu cheguei numa festa particular, né, um aniversário, me convidaram para ir lá, e eu cheguei lá com meu material, né, das minhas bandeiras, e a principal dela é a inclusão. Né? Eu trabalho muito na inclusão. O meu material de campanha era todo voltado com as cores do autismo, né, do quebra-cabeça. E quando eu fui entregar um material num bolinho assim, de mulheres que estavam ali, eram todas professoras. Né? E elas, foi unânime, elas me diziam assim, vereadora, futuro deputado, é muito legal o senhor falar em inclusão, mas tem que dar condições para nós trabalhar a inclusão. Nós, professores, não recebemos nada para ter a inclusão. E então é importante isso que tu falou, né, de preparar o profissional para ele saber o que é o autismo, como que vai tratar o autismo. E também daí, Marcena, aquilo quando tu tem um programa desse nível aí, para te contratar um profissional, ele tem que ter uma certa experiência, né, para dar qualidade no atendimento também. Aí esse primeiro te acolhe, né, que é o matriciamento, que já falaste o que é, e agora tem o te acolhe. O CAS te acolhe. CAS te acolhe. Isso, então esse ano também, já vou deixar o Kevin falar. Esse ano também, então, em abril, abriu um novo edital do governo do estado, onde a gente também, né, inscreveu o nosso projeto. E também concorremos com outros municípios, né, sempre naquela angústia, será que vamos, vai ser aprovado o nosso projeto? Não vai, né? Então a gente ficou angustiado também. Mas, no final, deu tudo certo e a nossa instituição, então, foi escolhida como um centro de atendimento a autistas, né? Também do programa Te Acolhe. Então, esse novo programa vem para atender 150 novos pacientes autistas, né? Porque tem existido uma demanda muito grande, tem chegado toda semana novos pacientes e a maioria deles com diagnóstico de autismo, né? Então, realmente, a gente precisa, né, ter um serviço que atenda essa demanda para que não fique tanto tempo, né, na fila de espera. Kevin, fala aí um pouquinho, te acolhe também. Hoje, qual é a tua função? Hoje tu participa só do matriciamento, faz Sim. o atendimento, então fala um pouquinho da tua função lá na... Então, junto com as meninas, a gente dá essas qualificações nessas 44 cidades, e junto do Te Acolhe de Santa Maria, que nós somos o centro macro-regional, a gente tem as equipes... Isso é bom explicar, né? O que é macro-regional? O que quer dizer Te Acolhe, né? Te Acolhe macro-regional. Hoje a gente dá suporte à região centro-oeste do Rio Grande do Sul, então, por isso que a gente é referência no centro macro-regional. Porque existem 7 centros macro-regionais no estado, tá? São 7 macro-regiões. Então, nós absorvemos a macro-região centro-oeste. E junto da nossa região aqui, a gente tem os centros regionais de referência, que são em Santiago, em Quaraí e aqui em São Cepé, que também a gente dá esse suporte para eles, junto com os outros 44 municípios. Então, junto com as meninas, a gente oferta as qualificações para as redes municipais, que hoje a nossa maior demanda é a rede de educação, que então é essa questão dos professores não saberem, muitas vezes terem o conhecimento de como manejar o comportamento das crianças com autismo em sala de aula, porque muitas não conseguem permanecer sentadas, muitas têm crises, então a gente busca qualificar esses profissionais para auxiliar eles a identificar o que eles podem estar promovendo para essa criança em sala de aula. Por isso que muitas escolas têm as salas de recurso, que são muito importantes para essas crianças. E fora a gente faz o acolhimento de algumas famílias que possuem crianças com autismo refratário, de casos graves, então é muito importante a gente acolher essas famílias. Ultimamente tem chegado alguns adultos que nos procuram para informações e orientações de como lidar com os adultos. Então, o autismo hoje, ele está aparecendo mais porque as pessoas estão tendo mais conhecimento disso. Então, elas estão sabendo identificá-lo. Nós trouxemos aqui no nosso podcast uma mãe,
Ela é advogada, que ela é mãe de uma autista e ela também foi diagnosticada com autismo. Inclusive, o nosso jornalista, aí, o Jefferson Cabral, está em contato para nós. Vamos fazer um programa de autistas adultos, né? Vamos trazer, são mães, pais que foram considerados, que têm o diagnóstico autista. Márcia já tem um número, mais ou menos, aqui na região que a Pai de Santa Maria atende, de quantos autistas existem na nossa região, e esse número, que até esses dias era cada 100 crianças, 36 eram autistas, continua, aumentou, porque assim, eu não sei se o Henrique, nós fomos ter o diagnóstico final dele com 9 anos, né? O Henrique hoje está com 28 anos, né? Então, era mais Tadinho, né? difícil na época, né? Foi muito tarde. Existiam recursos, né, naquela época. E isso eu não tenho vergonha de dizer, né, Márcia, que a gente, graças a Deus, sempre teve uma condição financeira de bancar, porque o tratamento é caro, a gente sabe disso, né? E todas as vezes que eu me apertei, eu tinha o meu pai que me dava suporte. E daí, quando eu me elegi vereador em 2008, que começaram a bater na minha porta, as pessoas pedindo ajuda, eu disse, bom, tem que ajudar, né? E a Márcia é testemunha do quanto é o luto, né, para nós ter um centro municipal, né? Porque assim, ó, pessoal, eu quero convidar vocês para conhecer a PAI. Quem não conhece a PAI, eu vivo dizendo o que seria do nosso município se não tivesse a PAI. E eu não preciso, né, tá puxando o saco para quem não, porque assim, ó, e teve colegas vereadores, né, Márcia, meus colegas vereadores que não conheciam a PAI e quando chegaram lá se encantaram. Nós temos hoje a nossa emenda impositiva, que é um dinheiro que a gente pode dar, ofertar, né, para as instituições do município, e a PAI é uma das credenciadas, e eu tenho orgulho de dizer, e isso não é demérito aos outros vereadores, eu tenho orgulho de dizer que eu sou campeão de mandar emenda para a PAI, e eu quero que os outros vereadores mandem lá, porque assim, a PAI faz um serviço para o município de Santa Maria, que só quem conhece sabe o que seria do município se não tivesse a PAI, né? Na entrega de cadeira de rodas, de prótese, né? Tive o prazer de viajar com a Márcia, com o Rob Suaiter e com o César Game para a cidade de Passo Fundo, onde é confeccionada as próteses, né? Então, é fantástico o trabalho da PAI. E agora, nessa bandeira do autismo, né, que vocês têm também mais um convênio com o município, né, Márcia? Já aproveita e fala desse convênio do município. Esse convênio é para atender só os autistas? Isso, a gente tem que nem o Ademar disse, né, uma demanda muito grande hoje. A gente tem em atendimento na reabilitação intelectual 319 autistas, né? 99% dos atendimentos na reabilitação intelectual no SER hoje é autistas, né? Realmente a demanda é muito grande, né? E vendo essa demanda e tendo uma demanda reprimida ali de 300 em média na fila da espera, a gente até tinha mais, mas agora a gente fez uma reavaliação da fila, muitos já conseguiram atendimento em outros locais, se mudaram de cidade, né? Pela demora a gente teve... um tratamento contínuo, né, Marcela? Ele não tem uma alta do dia para a noite, né? E aí, então, a gente também teve pacientes, ainda tem, né, pacientes desde 2019 aguardando na fila da espera. Então, vendo essa demanda reprimida, né, conversando com o secretário Guilherme, na Secretaria de Saúde, a gente viu que a gente precisava ampliar, né, essa questão desses atendimentos. Então, a gente conseguiu firmar agora um novo convênio com a Secretaria de Saúde para que a gente iniciasse com 80, chegando até então a 150 pacientes com autismo, focado somente no atendimento ao autista. Então, já iniciamos, já estamos, né, com um pouco da equipe montada, faltando ainda profissionais. Até digo aqui, se existirem profissionais fonoaudiólogos com disponibilidade para trabalho na nossa instituição, estamos recebendo, né, currículos, que é uma área que falta hoje profissional, né, e é uma área que a gente tem uma maior demanda também. Então, podem enviar currículos que a gente está recebendo. Já iniciamos, então, essa questão do trabalho com o convênio do município, né? Agora já estamos também iniciando a seleção do convênio do Estado, né? O qual
convênio foi assinado na semana passada, né? Já estamos com alguns profissionais para que a gente consiga, então, no mês de outubro já começar a iniciar os atendimentos. Então, a gente agora acreditamos que vai dar uma vazão grande na fila de espera, que a gente consiga atender essas pessoas realmente que precisam, né? E estão aguardando há bastante tempo, e a gente sabe que quanto mais cedo, melhor, né? Os atendimentos. Márcia, e agora até falar para vocês, né, que eu tenho que fazer um agradecimento público, já fiz lá aquele dia na PAI, a 2 Guilhermes, né? Guilherme Ribas, nosso secretário de Município de Saúde, e o Guilherme Cortes, que é o nosso procurador jurídico, porque o que eu incomodei esses caras, vocês não fazem ideia, né? Nós temos que ter. E daí foi quando o Guilherme me disse assim: Ademar, e o que tu acha de nós fazer um convênio com alguma instituição? E eu, se for com a PAI, é fantástico. Né? E daí começou, claro que a gente a gente que faz a parte política, né? A gente quer ver acontecer as coisas, principalmente quando recebe um pai e uma mãe chorando, e isso, a Márcia está no nosso grupo da Frente Parlamentar, e às vezes até se tornava meio chato, uma mãe ia lá, pá, mas a pai não chama, estou desde 2000 e tanto na fila, né? E daí a gente fica triste, né, de ver, e quer fazer acontecer. Só que para te fazer um convênio desse, precisa a parte jurídica da PAI, parte jurídica do Executivo, mas graças a Deus aconteceu, e aí em torno de... Daí, Márcia, só para esclarecer, 150 do convênio do município e mais 150 Inicia com 80 no convênio do município e 150 do Estado. Do Estado. Então, são 230 crianças que vão ser atendidas a partir de agora. E a gente agradece, né, Ademar, a ti, que nem tu disse, é o vereador que mais destinou para nós, e também aos outros vereadores, né? Isso que nós queremos que todos destinem. Isso, aos outros vereadores também que nos destinaram, o qual a gente investe muito bem esses recursos recebidos. É só em função disso que a gente conseguiu hoje firmar convênio, tanto com o município quanto do Estado, porque com o recurso das emendas impositivas e das emendas parlamentares federais foi que a gente conseguiu ampliar o nosso espaço, né? Ampliar a nossa equipe também, porque não adianta a gente ter recurso e não ter espaço para atendimento, né? Então, hoje a gente conseguiu ampliar, ainda falta espaço, eu digo, quanto mais a gente fizer de espaço, mais tem demanda, né? Então, graças aos vereadores, aos deputados, que a gente conseguiu, e vamos ainda, né, lutar para conseguir mais recursos, né, para que a gente consiga construir também, então, um CER 4, que é um centro de reabilitação, o qual abrange as 4 deficiências, né, física, intelectual, auditiva e visual, que hoje a auditiva é no USM, tem uma demanda bem grande, né, e a visual é em Giruá. Então, que a gente consiga centralizar todos os atendimentos aqui na nossa instituição. Então, a gente, né, pede para a comunidade, para todos os vereadores e deputados e pessoas que queiram colaborar, que a gente está correndo atrás de recursos para que a gente consiga fazer, então, esse CER 4, né, uma construção de um valor bem elevado, mas a gente acredita que aos poucos a gente vai conseguir, a gente está sempre correndo, né, pensando em prol dos nossos atendidos. O que preciso também salientar, pessoal, a PAI é apartidária, né? Nós estamos falando vereadores, estamos falando em deputado, porque são as pessoas, né, que conseguem mandar as emendas para a instituição. A PAI não tem partido, a PAI ela necessita da ajuda de todos, e todos aqueles homens e mulheres públicos que conhecerem a PAI vão ver a necessidade dessa demanda. Vamos agora inverter, antes de começar pelas mulheres, vamos pelo Kevin aqui. Kevin, conta assim, até para entender, alguma dificuldade que tu teve no programa, no início, qual é a tua maior realização no programa quando tu está preparando esse profissional? Então, vamos dizer assim, conta uma coisa boa e uma coisa que tu achou que não foi tão boa assim. Bom, eu vou contar a minha trajetória antes do Teacoli, desde a minha graduação. O ano passado, antes de me formar, eu fiz estágio pelo SUS, em unidade básica, e eu pude conhecer o programa Teacoli em uma das UBSs que eu estava, e a Michele foi uma das representantes do programa que estavam presentes lá na E é chuva SF. que Deus manda. Então, esse ano eu tive a oportunidade de ingressar no programa Teacoli
e também buscar me qualificar mais, porque a gente não só se qualifica como especialista em aba, que é essa análise do comportamento aplicada que a gente trabalha fora do programa, né, em atendimentos com as crianças com autismo. E para entender melhor quais eram as dificuldades que os profissionais das redes de saúde, educação e assistência social estavam enfrentando, então me inseri nesse programa e, junto das meninas, matriciar essas questões, fez com que também a gente buscasse mais conhecimento. Hoje, por exemplo, pessoas com autismo adulto está surgindo mais, mas a gente não pode esquecer que a intervenção precoce com as crianças que estão entre os 2 aos 4 anos investigando é muito importante. Por isso o desespero dos pais buscar esse atendimento quanto antes, né? Porque antes da gente buscar um diagnóstico, a gente tem que iniciar a intervenção precoce. Se os pais estão desconfiando de algo, procura um profissional de terapia ocupacional, de fonoaudiologia ou um psicólogo para então buscar entender o que está acontecendo com essa criança, quais são essas dificuldades que ela vem apresentando para iniciar a intervenção precoce. Porque é muito importante a gente iniciar isso, porque a criança ela vai adquirindo habilidades ao longo dessa intervenção. E com o programa, a gente acaba intervindo nessas equipes, porque essas demandas que eles nos trazem, a gente também acaba muitas vezes se questionando se a gente sabe aquilo ou se a gente apenas tem um pouco de conhecimento. Então hoje a gente procura estudar sempre, eu estou estudando praticamente todos os dias, tanto em casa quanto no Teacoli, nos momentos que a gente pode. Também para as qualificações é muito importante, porque a gente faz essa troca de conhecimento, porque eu sei da minha área, mas o da Michelle é importante eu saber o que ela trabalha, como que ela vai qualificar esses profissionais. Então, dificuldades a gente tem porque muitas demandas a gente recebe e a gente fica de mãos atadas por não saber, às vezes, se aquela informação que a gente possui é o suficiente. E aí, então, graças a gente tem uma equipe hoje que a gente pode estar qualificando esses profissionais e nos qualificando também, que é muito importante para a nossa vida profissional. Né? Acho que tudo na vida é importante a equipe, né? A gente diz, quem seria o Pelé, né, trazendo para o lado do futebol, se não tivesse mais 10 jogadores com ele, né? Pelé foi um craque, mas tinha mais 10 jogadores que davam suporte. Um goleiro que não deixava o time dele fazer gol, outro que passava... Então é mais ou menos isso, e é o que vocês devem fazer lá na PAI. Michelle, coisa boa, coisa ruim... Eu acho que, antes de responder a tua pergunta, eu acho que também é importante a gente trazer a questão da CIP-TEA, que a gente acabou não mencionando. Muito importante. Né? A CIP-TEA, para quem não sabe, é a carteira de identificação da pessoa com autismo, né? Ela, além de garantir acesso aos serviços públicos e privados e dar preferência a essa população, também é uma forma de mapeamento que o Estado encontrou para poder dizer qual que é a nossa população, né? E o número mais exato que a gente tem atualmente, de mais concreto e palpável, é através da carteira de identificação. Então, é muito importante divulgar essa carteira, né? Fazer com que essa informação chegue até as famílias, porque além de garantir acesso, também é uma forma de mapear, né? Essa carteirinha ela é emitida pela FADERS. Nós do Teacoli, a gente fica aberto também para poder disseminar essa informação e também dar suporte às famílias que precisarem ou instituições que precisarem dessa informação. Só para não esquecer de citar ela. Até porque a gente tem poucos aqui em Santa Maria que tem essa ideia, né? Eu acho que a gente não chega a 300. E isso é um número que não... 310. Peguei agora essa semana que eu tive em Porto Alegre, tive com o presidente Marquinhos lá, e ele me passou esse número, que nós vamos ter um evento agora na Câmara de Vereadores, onde nós vamos homenagear a FADERS, né? E eles vão trazer os cordões relacionados ao autismo, né? E daí eles me perguntaram quantos cordões, eu disse, quero 1000. E ele, não, mas nós vamos levar pelo número de carteiras que tem a cidade. 310, daí ele conferiu lá. E foi bom tu falar nisso, e daí eu tenho que puxar também, não é fazer propaganda de mim, mas é o orgulho que eu tenho, né, de ter dado o pontapé inicial para essa carteira, para a CIP-TEA.
Assim, um pai e uma mãe me procuraram lá, disseram que de poder aquisitivo bom, né? Eles viajavam muito para fora do país, e o autismo do filho deles é tipo do meu filho, leve, né? Mas de vez em quando ele tem algumas convulsões. E daí eles passaram muito trabalho em cidades fora do país, né? Em outros países passaram dificuldade E daí ele falava que o filho era autista, mas e daí? É autista, e daí o que prova que é? E ele veio e me sugeriu isso. E nós fizemos um projeto de sugestão, que precisava uma lei federal, né, e encaminhamos lá para a Câmara dos Deputados. E na época, né, eu tinha como minha parceira a deputada Ieda Crucius, que foi governadora do estado, e dei o projeto para ela, e ela foi andar com o projeto e já tinha uma deputada de outro estado, tinha dado, só que um processo lento lá. E daí surgiu o Marcos Mignon, aí, né, que é da Globo hoje, aí, que daí falou direto com o presidente Bolsonaro lá e surgiu. Mas eu tenho certeza que foi um pontapé inicial nosso, e hoje, né, eu também faço o mesmo trabalho que a PAI faz lá no Te Acolhe, a gente faz no gabinete, né, dando esse suporte aí para os pais. Eu não tenho aqui o número de dados de quantas carteiras a gente fez no gabinete, quantas a PAI, mas o total em Santa Maria hoje tem 310. É muito pouco. Não representa a realidade que a gente vive. Exatamente. Né? Só na fila de espera, né, Márcia? E só em atendimento tem 319, então já não condiz, né, com o número de Então, isso é um trabalho que a gente, como homem público, vocês como a PAI, como o Te Acolhe, nós temos que divulgar mais. Talvez depois desse nosso podcast aqui, os pais tenham consciência da importância que é essa carteira, que dá direitos, né? Nós temos uma lei de nossa autoria aí, que dá direito a pessoa entrar no cinema, né? O autista entrar no cinema e o acompanhante pagar meia entrada. No circo, em qualquer evento que tiver no município, a pessoa... aí não precisa carregar aqueles laudos, tudo que para comprovar. Tendo a Ciptec é uma carteira pequena e é a carteira mais completa, né? Você sabe disso, né? Ela tem um QR Code onde a gente consegue só fazer no Rio Grande do Sul, isso. Exato, é só pioneiro. No Rio Grande do Sul. Então, Michele, eu te cortei porque tu falasse na Ciptec e nós precisávamos divulgar. Eu achei importante a gente sempre leva para os municípios essa informação, por onde a gente passa, a gente vai divulgando, porque é uma forma de dar acesso às famílias, né, a essa carteira. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que, para mim, Michele, o desafio desse programa é, muitas vezes, entender que a nossa atribuição, ela não é frente a paciente, né? Mas sim de dar retaguarda assistencial para saúde, educação e assistência social. E isso muitas vezes nos é um pouco cobrado, né? Quando se ouve Te Acolhe, centro de atendimento, muitas vezes as famílias nos questionam, bom, mas que benefício o meu filho com autismo vai ter com esse programa? E aí é sempre aquele discurso de explicar, sim, ele é beneficiado através do nosso programa, mesmo que a gente não esteja dando o atendimento a ele, né, diretamente. Mas a partir do momento que a gente está qualificando as equipes, a gente está fortalecendo esses profissionais para que eles possam produzir um trabalho de qualidade para essa população. Então, sim, eles são muito beneficiados. Então, o desafio muitas vezes foi poder levar essa informação de forma com que as famílias compreendam, né, de que a gente, apesar de não estar atendendo essa população diretamente, o nosso trabalho vai beneficiar essas famílias de alguma maneira, porque a partir do momento que a gente tem professores que estão lá numa sala de aula mais seguros da sua prática, sabendo de que forma vai manejar com aquele aluno é beneficiado. Então, para mim, nesse quase um ano de Te Acolhe, o desafio muitas vezes foi esse, porque eu consigo compreender, e isso
é muito da minha prática, da experiência que eu tenho na vida clínica, de que as famílias vêm com muitas angústias e a gente precisa ter esse lado muito empático e sensível de entender, né? Às vezes eles vêm numa postura de cobrança, mas a gente vai conversando e a gente vai sensibilizando, né? Então esse diálogo para mim sempre foi muito importante e é o que faz valer a pena, às vezes, esses enfrentamentos, né? Quando os pais conseguem entender e acolher que sim, vai ter benefício, é importante. É um programa que já vem reverberando, que nem a Márcia colocou, né? A partir desses dados que o programa vem levantando, a gente já tem a criação dos centros de atendimento, então a gente está numa caminhada onde, claro, estamos ainda lá no comecinho, tem muito chão, mas já está acontecendo. Então, isso faz tudo valer a pena. Eu sou muito grata em fazer parte dessa equipe, realmente, assim, como eu também estou do outro lado enquanto profissional, ver o lado dos profissionais atuando, para mim, faz valer muita coisa, né? Da gente poder ir nos municípios conversar, escutar as angústias, ouvir as preocupações e tentar dar um norte para essas preocupações, poder pensar, bom, de que forma que a gente faz, o que a gente faz com essas dificuldades. Então, isso faz valer tudo, né? Isso, olhando no olho de cada um de vocês aqui, né, ver a felicidade, porque se a trabalhar, todos nós precisamos trabalhar. Sim. A única coisa que cai do céu é chuva, né? Dinheiro, se a gente não trabalhar, e ninguém vive sem dinheiro. Não. Ninguém vive sem dinheiro. Mas quando a gente trabalha naquilo que gosta, né, e principalmente ajudando os outros, né? Ontem até eu brinquei, né, estava num churrasco, para variar, né, um churrasco, aniversário de um amigo meu, aí falaram, tem que trabalhar para ganhar dinheiro, não sei o quê, tem que ser que nem o vereador. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu ia ser empresário, né? Como vereador, o salário do vereador é bom? Claro que é bom, né? Vai comparar com o salário de professor, com o salário mínimo, aí o salário de vereador é bom. Mas a minha função é ajudar os outros. Eu vivo 24 horas do dia para ajudar os outros. E a minha filha brinca, né, comigo assim, pai, tu arruma emprego para todo mundo, tu ajuda todo mundo, arruma um emprego para mim. Né? Porque tem essa cobrança familiar, até porque a nossa ausência dentro de casa também é cobrada. Né? A gente, agora, por exemplo, nessa função aí do Vale do Taquari, e eu fui para dentro do Farrezão, para ajudar as pessoas a receber as doações, ajudar a separar lá, né? Então a gente se doa para isso. Então, quando tu está numa função que tu precisa trabalhar para ter o teu dinheiro, mas tu está fazendo aquilo que gosta, e isso eu aprendi num treinamento, né, de vendas, um treinamento de vendas, mas o cara falou assim, quando chega domingo de noite e tu vê aquela musiquinha do Fantástico, tá? Que dá a musiquinha do Fantástico e tu, amanhã é segunda, vai começar tudo de novo, e tu tem que trocar de emprego. Tem que trocar de emprego, porque é assim, tu precisa trabalhar, mas se tu não tiver legal aonde tu tá, e eu tô vendo aqui o brilho nos olhos de vocês quando vocês falam, te acolhe. Quando a Márcia, então, nem se fala, né? Eu iniciei aqui dizendo que ela é o braço direito, o braço esquerdo, é o cérebro, é o coração daquela pai. Márcia, mas dentro de todo esse trabalho, nós já estamos encaminhando para o final aqui, porque vocês têm compromisso também, tem uma reunião agora, mas dentro de todo esse trabalho, Márcia, tem as coisas ruins, tem coisa que não te agrada, e o que mais te agrada nisso tudo? Não, o que mais me agrada é a gente conseguir atender pessoas, né? Que nem a gente já vinha discutindo há uns dias. Não teria necessidade de a gente abranger mais convênios, mais projetos, né? Porque é mais trabalho, né? É mais responsabilidade. Mas para nós é muito gratificante saber que a gente tem condições, né, de evoluir, de ajudar as pessoas. Então, faz com que a gente pare e pense, não, vamos fazer porque as pessoas realmente precisam. Né? Então, é nesse sentido que é o nosso trabalho enquanto pai, é pensar sempre nos nossos atendidos. Pois então, pessoal, como eu disse, nós temos que encerrar aqui devido ao nosso tempo estar estourado, mas antes eu pedir para vocês assim, um recado para os pais. Vamos começar por ti, Michel. O que tu diria hoje para um pai e uma mãe que chegam hoje, né, no dia de hoje, descobri que o meu filho é autista? O que tu aconselha a eles assim? Muita resiliência
e muita persistência. A gente sabe que essa jornada ela é bem complexa, ela é bem difícil. Muitas vezes essa notícia ela é recebida com bastante impacto, né? Isso acaba muitas vezes adoecendo esses pais, né? Essa busca por intervenção, essa busca por auxílio. Então é uma caminhada, tu mesmo pode falar sobre isso, né? É uma caminhada que exige muito. Então a gente precisa enquanto serviço também, fortalecer essas famílias, né, ouvir. Eu acho que a nossa função, além de dominar o tema autismo, é também ser empático e entender essas angústias, né? E a gente se coloca à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer orientação. Nós somos um serviço que está aqui para auxiliar, para fortalecer. Então, todos os pais que estiverem passando por alguma situação que precisam de suporte, entre em contato que a gente vai pensar sobre aquele caso, direcionar para a rede, em que serviço que está, o que a gente pode estar auxiliando. Eu acho que vai muito de encontro com a nossa atribuição, né? Mas que não desista, né? A gente sabe que o autismo está aí e que essas pessoas têm sim muito potencial de estarem trabalhando, de estarem circulando. A gente precisa dar visibilidade e condições para que essas pessoas possam aparecer e que tenham uma vida, né, o mais independente possível. Então, que não desista. Eu presenciei junto com a Márcia, só não vou me lembrar, Márcia, qual é engenharia, o Bernardo, aquele que deu depoimento lá, está se formando agora lá em... Biologia, eu acho Biologia. que é. Biologia, né? O Bernardo, que é um autista, né? Que fez uma fala. E casualmente, Márcia, eu estava lá também, né? Na assinatura, eu estou presente na PAI. Isso aí, ó. A PAI mora no meu coração. Kevin, qual é o recado que tu deixa para os pais? Os pais, vamos dizer, os pais com diagnósticos, né? Que tem o diagnóstico do seu filho recente agora. Não os que tu já atende lá, que já sabe, mas hoje, por exemplo, chegou o Ademar e a Giovana, o Henrique é autista, está com 1 ano aí e a gente já descobriu isso. Primeiro de tudo é saber se esses pais têm as orientações corretas, porque às vezes até com o diagnóstico cedo da criança, os pais não têm as orientações corretas de como seguir com os atendimentos, como seguir com a criança, porque eles têm potencial igual a todo mundo. Então, o principal é não desistir e lutar pelos direitos que ele tem, porque a gente percebe que muitos pais lutam pelos direitos dos seus filhos e isso acaba movimentando outros pais pelo potencial que eles descobrem que ele tem e acabam, então, seguindo nessa luta até o fim. E falar em direitos, a CIPTEA garante esses direitos. Direitos. E a CIPTEA não tem idade. Não tem idade. Tem o diagnóstico, tem o laudo médico, procura a PAI ou procura o nosso gabinete lá na Câmara de Vereadores e nós vamos encaminhar para a FADES fazer a CIPTEA. Márcia, teu recado já final, né, já para nós encerrar aqui. Depois, se tu quiser dar um recado mais direto, olha para aquela câmara lá. Depois, os nossos amigos também fazem a sua despedida e nós vamos partindo para o final desse programa, mas eu quero já deixar um convite para vocês para retornarem aqui, porque é um tema que nós vamos ter. Se deixassem e nós pudéssemos, nós íamos ficar o dia inteiro aqui falando, né? De APAI, de autismo, de trabalho, porque é um tema interessante, é um tema que está no nosso meio, que está cada dia mais próximo de nós, e eu fiz questão, né, uma pena que nós não tínhamos conseguido vir antes, por questão de agenda, até pelo trabalho de vocês. Então, Márcia, fala um pouquinho aí também para os pais e já dá o teu recado final aí. Eu acredito, né, que nem a Michelle diz, persistir, né, não desistir, né, e procurar o recurso necessário, né. Então coloco a nossa instituição à disposição, peço que os pais que não conhecem nosso trabalho, né, que nos procurem, venham, conheçam, né. A gente tem uma já deixa o endereço e o telefone aí, Márcia, completo aí. Vou colocar, então, a PAI ela fica localizada na Rua Benjamin Dávila Prado, número 400, no bairro Santa Marta, né. Então a gente convida todos os pais para que conheçam o nosso trabalho. A gente
gente coloca o nosso serviço à disposição, né, que nem o Kevin disse, a Michelle, que a gente consiga auxiliar, né, se no primeiro momento a gente não consegue o atendimento, para onde a gente vai encaminhar, mas a gente tenta sempre fazer o máximo possível, né, para que ele não fique desassistido. Tá bem. Michelle, o teu recado final, hein? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, contando um pouquinho sobre o nosso trabalho e também levando esse programa aqui para nós, né, é um orgulho muito grande fazer parte, então queremos agradecer, nos colocamos à disposição de toda e qualquer pessoa que necessitar do nosso suporte. Kevin. Agradecer pelo convite e também, puxando o gancho da Michelle, a gente está disponível na PAI, tá? Para qualquer orientação, qualquer dúvida que os pais tiverem, podem nos procurar, que a gente vai estar à disposição para todos. E também nas nossas redes sociais, né? Podem nos seguir no Te Acolhe Santa Maria. Para acompanhar um pouquinho do nosso trabalho e também, se tiver dúvidas, pode estar nos chamando por ali também. Então tá bem. Eu costumo dizer aqui para os meus convidados que só vêm aqui as pessoas que eu gosto e que são meus amigos, né? Não vou trazer meus inimigos aqui. Então, quem vem a primeira vez já fica convidado para voltar. Não precisa esperar um convite formal nosso. Surgiu um fato novo lá, vocês... vamos... Porque aqui o nosso interesse é divulgar, né? E ajudar a nossa população. E, no caso de vocês, ajudar os nossos autistas. Então, eu quero encerrar aqui agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores, a Belíder Embalagens, reduzindo seu custo com qualidade, Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393, lá com o Adriano. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244, apareça ou peça pelo 3217-7668 com o Zeca e a Márcia lá na Ângelo Bolson. Restaurante Portela, desde 2001, variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458, fone 3222-6258. A família Portela que faz aquele atendimento especial lá. Cislimpa, limpeza profissional, agora para todos. BR 287-6000, Camobi. Telefone 3212-7700. Nossos apoiadores têm uma senha. Quem chegar na empresa deles lá e falar Ademar, tem desconto lá. É só dizer o meu nome lá, até vocês já... Qualquer um dos nossos apoiadores falou Ademar, lá é a senha para o desconto. A gente encerra hoje aqui mais um podcast, o 12º, agradecendo ao nosso jornalista Jefferson Cabral, criador do podcast, ao Nick, aqui que fica atrás das câmeras dando suporte, e ao Andrei, que nos cede aqui gentilmente o seu estúdio. Bem, amigos, um beijo do gordo. Oferecimento Belíder, embalagens reduzindo seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244, apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001, variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano 458, telefone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional. Agora para todos, BR 287-6000, Camobi, telefone 3212-7700.